Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai. O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão. Porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ele a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Esse Evangelho de São Mateus, esse capítulo 10, nós podemos perceber o primeiro envio que Jesus faz aos apóstolos. É o primeiro, porque o segundo ele vai acontecer logo após a ressurreição de Jesus e antes dele subir para o céu. Aí ele vai falar: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Por enquanto aqui, ele está enviando apenas aos judeus. Porque os judeus, eles deveriam ser os primeiros a receber a boa nova do reino. Então, Jesus envia os apóstolos, com essas condições que nós acabamos de ouvir, mas também dizendo para eles a essência do que eles deveriam falar para as pessoas. O reino dos céus está próximo. Na verdade, esse evangelho, e depois junto com os Atos dos Apóstolos, nós vamos compreender melhor. Ele deveria ser um evangelho de revisão para nós padres, para nós bispos, para pessoas que são missionárias. É uma revisão de vida para quem prega o Evangelho. Vocês veem que quando Jesus ele dá o conteúdo do que se deve anunciar o Evangelho, ele já diz o seguinte: olha, não levem nada. Eu não quero vocês com bens. Se na caminhada derem alguma coisa, vocês pegam, comem, seja apenas para o sustento. Mas bens vocês não devem ter. Porque o que vocês devem anunciar é o reino dos céus está próximo. E aqui, meus irmãos, tem uma coisa muito importante. Anunciar o reino dos céus significa tirar as pessoas do reino do inferno. Porque o que aconteceu foi isso. Os homens deram as costas para Deus, não quiseram saber mais de Deus, perderam a salvação que Deus tinha dado. Isso aqui, vamos dizer assim, lá no paraíso, né? Perdeu o paraíso e agora ficou
o inferno como porta de entrada para as pessoas. Então, dentro do coração do evangelizador, tem que ter esse desejo de salvação dos outros. As pessoas precisam ser salvas. Elas precisam entrar no reino dos céus. Elas não podem se perder. Elas não podem ir para o reino do inferno. Elas têm que ir para o reino dos céus. Porque quando Jesus vem, é para isso que ele veio. Ele veio dar a vida, oferecendo-se em sacrifício, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus, e a reconciliação nossa com Deus nos levar um dia para vivermos com Deus. Se aquele que é levado a pregar o Evangelho, ele se esquece disso, ele vai viver uma vida voltada para o materialismo. Porque é assim, ou vai para o lado espiritual, ou vai para o lado material. Não tem jeito. E aí eu posso tirar desse chamado que Deus fez para anunciar o Evangelho como um pretexto para eu ter uma vida boa, para eu ter riquezas, para eu ganhar muito dinheiro, para eu ter a minha casa a melhor, ter o meu carro todo ano, andar de roupa de marca, e dizer que tudo isso é providência de Deus porque eu prego o Evangelho. Porque eu prego o Evangelho, Deus me recompensa. Não, a recompensa do evangelizador é a eternidade também, é o céu para ele. A riqueza do evangelizador é Jesus Cristo. Não tem outra riqueza. Então vamos entender isso a partir de Barnabé. Lá no capítulo 4 do Evangelho, dos Atos dos Apóstolos, no versículo 36, lá dizia assim, olha, José, que depois eles dão o nome de Barnabé, filho da consolação, ele tinha um campo. Bem, eu não sei, aqui os evangelistas, o Lucas, que escreve os Atos dos Apóstolos, não diz que tamanho era esse campo. Mas, pelo visto, esse homem não era um homem assim tão pobrezinho, não. Quando ele descobre, a partir dos apóstolos, Jesus Cristo como Senhor, Jesus Cristo como aquele que veio dar para ele a salvação eterna, ele se desapega desse terreno, vende, e ali diz assim, ele pegou o valor que ele tinha, depositou aos pés dos apóstolos. Então significa o quê? Vida pobre. A minha riqueza não é mais as riquezas desse mundo. Lembrem que Jesus fala, né? Que nós devemos acumular tesouros no céu. Não na terra, mas no céu. Porque os tesouros da terra destrói. E no evangelho de hoje ele está dizendo, não leve ouro, não leve prata, não leve nada. A única coisa que vocês devem levar dentro de vocês, no coração de vocês, é a salvação. O reino dos céus. Se afastem desta vida. Não se corrompam com esse mundo. Que seus corações estejam direcionados agora para a eternidade. Tá ok. E aí, Barnabé começa a andar mais com os cristãos. Aí vamos agora para o capítulo 11, que é a passagem de hoje, dos Atos dos Apóstolos.
houve uma dispersão, né? Ou seja, começou a existir uma perseguição contra os apóstolos e contra os cristãos. Eles começaram a se dispersar, uns foi para um lado, o outro foi para o outro, e vai, até que eles chegaram em Antioquia. Antioquia era uma cidade pagã. A deusa deles se chamava Astarte. Astarte era a deusa da fertilidade. Então, o culto prestado a Astarte estava baseado na orgia, na sexualidade depravada. Era assim essa cidade de pagãos que os primeiros cristãos acabaram indo para lá. Aqueles que estavam fugindo porque seriam mortos. Agora imagina, né? Nós cristãos, nós católicos, quando nós vamos prestar culto a Deus, nós prestamos o culto devido a Deus dentro da celebração eucarística. A gente vem aqui, nós ouvimos a palavra de Deus, depois nós pegamos o fruto do nosso trabalho e da nossa vida, colocamos no altar, o sacerdote recolhe, oferece a Deus. Esse oferecimento, depois desses bens que nós depositamos no altar, e ali está a nossa vida, está tudo, o sacerdote oferece, depois ele consagra, se transforma, transubstanciação, se transforma no corpo e no sangue de Jesus. E aí é Jesus que é oferecido ao Pai em remissão dos nossos pecados, e acontece a reconciliação nossa, e depois dessa reconciliação que acontece, o corpo e o sangue de Jesus se torna alimento na nossa vida, para que nesse mundo, aonde Satanás continua imperando, ele não tenha poder sobre nós, e nós caminhemos firme em Deus, até o dia que nós formos ao encontro de Deus. Esse é o culto que nós prestamos a Deus. Aqui está a adoração que é feita. Aqui nós estamos pedindo perdão dos nossos pecados. Nós estamos pedindo pelos nossos. Tudo isso acontece dentro do sacrifício da missa. Esse é o culto. Lá em Antioquia, não era assim não. O pessoal ia diante da imagem da deusa Astarte, e sexo em cima de sexo, orgia em cima de orgia. Era assim. Barnabé, sabendo que os cristãos dispersos que chegaram lá em Antioquia estavam falando de Jesus. Olha, gente, você chegar num lugar aonde ninguém conhece a Deus, ninguém conhece Jesus Cristo, eles prestam um culto a um Deus diferente, e você chega lá falando de Deus, anunciando um Deus novo para aquela pessoa, significa você está colocando a sua cabeça para ser cortada. É que hoje a gente tem uma concepção de evangelização, porque a gente vê assim, né? Os palcos, todo mundo no palco, um ministério de música bonito, as vozes maravilhosas. As pessoas que vão ouvir já estão até com o desejo de ouvir mesmo. Muitas já conhecem até Jesus Cristo. E ali aquela coisa toda bonita, né? Como é bom pregar o evangelho assim. Mas você chegar numa nação aonde as pessoas não conhecem Jesus Cristo,
E você chegar e dizer assim, ei, essa deusa aí não é nada, não é ela não. Vocês estão prestando culto a um Deus errado. Não é isso que Deus quer. Eu vos anuncio Jesus Cristo Salvador. Imagina os governantes dali sabendo que tem pessoas agora dizendo que a nossa deusa Astarte não é a deusa. Pega esse povo e mata. Então, os primeiros cristãos, quando eles iam evangelizar, eles iam sabendo assim, olha, eu estou indo para dar minha vida. Eu vou morrer, talvez eu não volte mais. Era assim. Por isso que eles não tinham que estar apegados a nada, a terreno, a dinheiro, a roupa, a carro, nada. Eu estou indo para morrer, eu estou indo para dar a vida. Era assim que eles iam. Mas dentro do coração, ao mesmo tempo, aquele ardor, aquele desejo de levar a salvação. Imagina eles vendo aquele povo naquela tremenda orgia diante da deusa Astarte. No coração deles estão se perdendo, eles precisam encontrar o Deus verdadeiro, eles precisam encontrar a verdade. Então eu vou lá, se me matarem não tem problema, mas eu vou falar, eu preciso anunciar o Evangelho, eles precisam se salvar. Era assim, meus irmãos, que os primeiros cristãos iam pregar o Evangelho. E interessante é que eles queriam dar a vida mesmo. Morrer pelo Evangelho era motivo de alegria. Hoje, é um medo em cima de outro medo. Não, naquele lugar lá não vá não, porque lá vão te processar. Olha, não fala isso não, senão eu vou colocar processo em cima de você. Olha, não fala de Jesus ali não. Não é fácil falar de Jesus aqui com os convertidos. Tudo convertido, levantando os braços. Levanta o braço, aí todo mundo levanta. Dá 3 pulinhos para lá, todo mundo dá 3 pulinhos. Diga para o seu irmão, Jesus te ama. É bonito assim. Pregar esse evangelho. Quem é que não quer? E ainda vem a fama, né? As pessoas ficam famosas. Quando sai do palco já tem um povo lá embaixo te esperando. Assina a minha Bíblia, tira uma foto, faz um selfie, manda uma mensagem. Nossa Senhora, é aquela correria, segurança em volta, entrar no carro. Nossa, parece um show. É bonito assim. Mas para os primeiros cristãos, não. Quando eles iam anunciar o Evangelho, quando eles estavam anunciando, o cara já estava lá para matá-los. Era assim. E eles tinham disposição de morrer. Aí Jesus diz assim, olha, eu vou enviar vocês no meio de lobos, revestido com pele de cordeiro. Olha que dureza. Só que ali, na cidade de Antioquia, as pessoas estavam se convertendo, estava acontecendo mudança de vida. Aí Barnabé, né, ficou entusiasmado. Ele disse, nossa, aqui está acontecendo conversão. Nossa, eu vou chamar Paulo. Vem cá, Paulo, vem me ajudar a gente aqui, porque a coisa está boa. Aí, lá em Antioquia, vocês viram que aqui está dizendo assim, olha, que foi a primeira vez que os seguidores de Jesus foram chamados de cristão. Porque a senhora, era tudo pagãos adoradores da deusa Astarte. Então ali estava acontecendo naquela cidade uma diferenciação, né? Um grupo que deixava Astarte para adorar Jesus Cristo e o grupo da Astarte. Então começou a acontecer uma divisão ali. Aí eles disseram, esses que não adoram mais Astarte, nós vamos dar o nome de cristão, porque já que eles seguem Cristo, então, agora aqui entra uma coisa que nós precisamos entender. Ser chamado de cristão, entre aspas, não era privilégio não, é forca.
Eu falei forca fazendo assim, né? É decepar o pescoço. É ser jogado na boca dos leões. É ser apedrejado. Isso significava ser cristão. No tempo dos apóstolos. Não é ser privilégio, né? Nossa, eu sou da comunidade tal. Essa comunidade tem até poder, o nome dela tem poder. Nossa, você é de lá, assina aqui. Não, lá não tinha isso não. Lá ser chamado de cristão significava, nós vamos matar você. Nós vamos destruir você. E o cara tem que dizer, não, eu sou cristão mesmo. Eu estou disposto a morrer pela causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí entra Barnabé, né? O filho da consolação. Olha que nome bonito, né? O filho da consolação. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Olha, essa bondade dele. Ser cheio do Espírito Santo. Porque às vezes a gente fala, né? Nossa, aquele cara é cheio do Espírito Santo. Daí, todo mundo cai. O cara é cheio do Espírito Santo. Nossa, é aquela coisa, né? O cara, é só levantar a mão, um monte de gente cai. Nossa, o cara é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo no início do cristianismo, era um homem que era determinado. É Cristo sim, ponto final. Astarte não. É isso, cheio do Espírito Santo. Essa coragem de dizer assim diante dos governadores, diante das autoridades, eu sirvo a Cristo. Esse é cheio do Espírito Santo. Aí sabe o que acontece com ele? Ele é tão cheio do Espírito Santo, tão determinado naquilo que ele falava, que sabe o que foi que fizeram ele? Apedrejaram, jogaram pedra até matar e morreu. Por isso que eu estou de vermelho. Eu termino dizendo assim, bem, como será que vai ser, né, para nós católicos, né, a imagem dos cristãos de hoje, se é que vai ter? Vai ser um cara entrando, ele assim com um carro chique, ele assim, ó, e o carro chique do lado. O outro com aquele ar de piedade e uma casa, o seu casarão. O outro com roupas de marca. Esses são os evangelizadores de hoje. As imagens dos evangelizadores de antigamente vai ver. Espada na mão. É assim. Outros enforcados. Leão comendo. Era assim. Então eu termino dizendo assim, meu Deus, eu tenho que fazer uma avaliação da minha vida para eu saber o que é que está consistindo realmente o meu sacerdócio. Se eu estou querendo fama e aplausos, ou se eu estou querendo mesmo dar a vida por nosso Senhor Jesus Cristo para salvar as almas. Porque a deusa Astarte continua agindo, viu? É só olhar nas televisões, nos YouTubes, sexualidade depravada aí. E eu estou disposto a dar minha vida para chamar aquela pessoa para Cristo, sabendo que eu posso ser processado ou não, ou preso. Então, os pregadores do Evangelho vão fazer uma avaliação da nossa vida para a gente ver o que é que realmente está motivando pregar o Evangelho. É a vida eterna? Ou é o ter, o poder e o prazer que o Evangelho pode me oferecer nos tempos de hoje? Avaliemos no dia de hoje.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.